Fala pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a nossa mais nova aula dessa quarentena, tá? E o assunto que eu trouxe para vocês hoje é sobre a China, tá pessoal? A China, esse país grandioso, que está concorrendo, né, para futuramente ser a maior potência mundial, né galera? E China, a nova potência do milênio, né? Dos próximos 1000 anos aí é o que as projeções econômicas indicam, beleza? Vamos lá. Então, para a gente contextualizar a China, primeiramente, nós precisamos entender alguns aspectos desse país. Por exemplo, nós temos a simbologia, né, como todos vocês sabem, do dragão chinês, né? Eles são chamados de filhos do dragão, certo? Por que vocês acham que eles têm essa denominação? Olha só, era assim que os antigos imperadores chineses se intitulavam. O título, segundo a mitologia chinesa, simbolizava força e sabedoria, já que o dragão teria sido convocado pelo Criador para ajudá-lo na criação do mundo, tá galera? Olha só a foto do dragão aqui, certo? Esse aí é o dragão chinês que a gente conhece, eu aposto que vocês devem ter visto aí também na TV ou na internet ou em algum lugar, tá? Esse dragão, ele é vermelho, vocês sabem por quê? Por conta de mais uma outra situação também, né? A China, como todos vocês sabem, nós falamos em aulas anteriores, ela tem uma política socioeconômica socialista. Beleza? Então, o vermelho é por conta do socialismo, correto? Mas mesmo assim, com essa política socioeconômica socialista, eles conseguem ainda ter uma competitividade de mercado de igual para igual com outras potências no âmbito mundial, correto, galera? Então, o dragão ele demonstra essa força, essa virilidade que o povo e o país chinês têm, beleza? Em relação à localização espacial da China, galera, a República Popular da China ela tem a terceira maior área territorial do mundo, tá pessoal? Compreende mais ou menos uma área de em torno de 9.536.000 km² de extensão, né? Então é terra aberta, tá galera? Faz fronteira ao norte com a Rússia e com a Mongólia, ao sul com o Laos e o Vietnã, ao oeste com o Tajiquistão e o Paquistão e ao leste com o Oceano Pacífico, onde se encontra as mais de 6.000 ilhas administradas por esse país, certo pessoal? Então, a administração chinesa não fica só ali no território em si, na parte mais extensa, digamos assim. Ela se prolonga por mais 6.000 ilhas ao longo do Oceano Pacífico, beleza, galera? Olha só, aqui eu trouxe uma foto para vocês que simboliza muito esse país, né? Que é a bandeira, essa aqui é a bandeira da China, uma bandeira vermelha com aquela estrela, tá? E aqui nós temos a muralha da China, né? Que é muito famosa, aí é um ponto turístico muito famoso desse país, certo? Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar. E ela também, circunda muitas histórias mitológicas que nós vamos ver também mais lá para frente, tá pessoal? Aqui é o mapa da China, a localização da China, certo? Fica na Ásia. Nós falamos sobre a Ásia, né? Então, olha só, a China aqui em vermelho. Então, todos os pontos vermelhos, eles são respondem administrativamente, digamos assim, para o governo chinês, tá, pessoal? Como eu havia falado para vocês. Aqui, olha só, é o país, a China, onde as suas principais cidades, tá, galera? A sua capital, Pequim, tranquilo? E aí você pode ver um pouco mais detalhado isso aí. Bem, pessoal, politicamente, a China ela é dividida em 22 províncias, tá, galera? 5 regiões autônomas, 2 regiões administrativas especiais. E com essas 2 regiões, eu creio que todo mundo já conhece, né? Que é onde ocorre a maior, digamos assim, a maior influência do mercado, né? Onde o dinheiro circula, onde a indústria é mais presente, o desenvolvimento é maior, né? Que é em Macau e em Hong Kong, além de 4 cidades administradas pelo governo central, beleza? Olha só, populações e políticas populacionais agora chinesas, tá pessoal? Como eu já havia falado para vocês em sala também, a China em 2017 ela possuía 385 bilhões de habitantes, é a maior população absoluta do planeta Terra, tá galera? Lembra? A China é o país mais populoso do planeta, é onde tem mais o número de habitantes maior, certo? O seu crescimento vegetativo ele é, então, positivo, lembra que falamos disso em sala também? Pois então, tal quantitativo é resultado da política natalista de Mao Tse Tung,
que tinha como objetivo de criar a maior força militar do mundo, né, galera? Então isso aí é a história que rola por trás de por que a China tem essa grande quantidade de pessoas, essa densidade demográfica tão elevada, tá, pessoal? Então foi uma política natalista do Mao Tse Tung, tá, galera? Que tinha o objetivo de criar a maior ferramenta militar, o maior exército do planeta, tá, galera? Mas aí a gente percebe que isso perdeu o controle ao longo do tempo, tá? No final da década de 70, o governo chinês passou a impor a política antinatalista do filho único, justamente por causa disso que eu acabei de falar. Então a política natalista, ela perdeu-se o controle. Então aí o governo foi forçado a o quê? A adquirir novas formas para tentar conter essa taxa alta, esse crescimento vegetativo positivo. Então foi criada uma espécie de uma lei pelo governo chinês, chamada de política do filho único, onde casais eles eram obrigados a ter somente um filho, tá, galera? Com o intuito somente de dar uma controlada, dar uma queda na população, dar uma queda na taxa de natalidade, tá, pessoal? Há relatos que após esse período lá dos anos 70, os governos que assumiram o poder na China, eles cometiam certas atrocidades, tá? Como o aborto forçado, assassinato de recém-nascidos e abandono de bebês pelos seus pais. Então tudo isso, os pais chegavam a abandonar o seu segundo filho, digamos assim, era justamente para não sofrer represálias da lei e do governo chinês, já que a política era apenas de um filho, tá? Olha só, isso também não ficou barato, tá, galera? Assim como a política natalista do Mao Tse Tung para fazer um dos maiores exércitos do mundo teve consequências, essa política do filho único ela também teve consequências que está refletindo para a gente não, para a China, né, nos dias de hoje. Olha só, a China ela apresenta acentuada queda na taxa do crescimento vegetativo, ou seja, caiu muito, né, pessoal? Sua população, de forma geral, é de maioria homens, e milhares de crianças são impedidas de estudar pela lei, pois nasceram fora da taxa permitida. Então, galera, como a política do filho único previa todo o auxílio público do governo apenas para um filho, o segundo ele passou a ficar meio que de fora, né, dessas regalias, digamos assim, dessas políticas do governo. Uma delas é a escola, tá? Não tinha direito à escola pública, então é por isso que a taxa de crianças fora da escola é muito alta, tá, pessoal? Em 2015, a China passou a permitir que casais possam ter 2 filhos. Essa decisão visa diminuir o envelhecimento acelerado do país que vem ocorrendo, a diminuição da população economicamente ativa e a falta de mão de obra, tá? Então, olha só, as consequências que o controle de natalidade lá de 70 trouxe para os anos agora aqui 2000, né? Em 2015, o governo ele extinguiu a lei, então ele passou a permitir que casais pudessem ter um segundo filho, com o intuito de que a população está envelhecendo muito, certo? Então, logo, lembra que falamos lá de casos de países europeus, quando estávamos em sala, qual é a consequência economicamente para o país, quando a população é de maioria idosa? O que acontece? A população economicamente ativa ela se torna baixa, não é isso? Logo, um sufoco há nas políticas previdenciárias do Estado, né, galera? Então, muita gente passa a depender dessas políticas previdenciárias, certo? E sem falar na mão de obra, né? A mão de obra ela acaba por cair e fica cada vez mais baixa, já que essa população ela é de maioria idosa, certo, pessoal? Povoamento escasso, tá, pessoal? Olha só. A distribuição espacial da população chinesa ela é bastante irregular e desigual, tá? Um país com muita gente já era de se esperar esse fator, tá, pessoal? Em razão de 2 fatores, olha só, a natureza e as áreas de desenvolvimento econômico, tá, galera? Então, esses 2 fatores, eles são primordiais para que a distribuição populacional ao redor do território chinês, a ocupação demográfica, onde as pessoas estão mais localizadas, estão aglomeradas, digamos assim, são por consequência desses 2 fatores. Da natureza e das áreas de desenvolvimento econômico. Olha só, vamos tentar entender isso aí. As áreas de maior desenvolvimento econômico e as grandes cidades e as zonas econômicas especiais são chamadas de ZEs, localizadas em áreas de melhor condição natural que permitem um grande povoamento. Então, geralmente, as áreas que estão com as indústrias, né, o mercado, onde gira o dinheiro, digamos assim, são as áreas mais bem localizadas, né?
tanto no âmbito econômico quanto no âmbito natural, né? A natureza propicia a vivência ali, com todos os recursos ali para o comércio girar. Então essas áreas elas são bastante escolhidas, digamos assim, pela população para se viver. São uma das preferidas do povo chinês para se aglomerar ali, tá, pessoal? Olha só, eu trouxe um mapa aqui para vocês, que você pode também estar vendo no seu livro, que mostra bem isso aqui, ó. A zona industrial é a parte roxa, olha só. São bem pontuais, né, pessoal? E a parte maior, que a gente pode ver, a parte em verde, olha só o que diz a legenda, é a China pobre ou atrasada, né? Então a gente pode ver que a maior parte do território chinês ainda está pobre ou atrasado, né, pessoal? Com exceto aos pontos, né, da zona industrial e as províncias onde há, né, o ZPE, né, olha só, aqui em amarelo, que torna menor ainda, né? Então as pessoas acabam por procurar essas regiões aí e isso acaba por trazer a distribuição desigual demográfica, né? Muita gente em um pequeno espaço de tempo, enquanto a maior parte do país encontra-se desocupada porque não oferece, né, melhores condições de vida. Ao leste da China estão situadas nas maiorias as concentrações populacionais, olha só o que eu falei para você, onde a natureza ela é mais abundante. Nessa região existem várias planícies férteis, certo? Envolvidas por climas temperados e subtropicais, além das maiores concentrações industriais. A densidade demográfica ela supera cerca de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, pessoal, é gente a beça, né, galera? Se você tem 200 pessoas por cada quilômetro quadrado, é muita gente. Então, é uma densidade demográfica muito alta, certo? E muito mal distribuída. Já as regiões do oeste do deserto do Gobi, ao norte, apresentam uma pequena ocupação humana e a sua densidade demográfica ela é inferior a 1 habitante, ou seja, aquela parte maior, né, chega a ser menos de 1 habitante a cada metro quadrado. Tranquilo? Então, muito irregular. Olha só, eu trouxe aqui um mapa de densidade demográfica aqui para você ver isso aí. A parte, você pode encontrar no seu livro esse mapa também, tá? Olha só, a parte mais clara é onde a taxa de ocupação, a taxa de habitantes por quilômetro quadrado, ela é bem menor, enquanto a taxa mais escura, a cor mais acentuada, mais para o vermelho, a gente encontra, olha só, de 50 a 200, certo? Habitantes, olha só aqui, que eu falei para vocês, tá, galera? Então, é mais para o sudeste, né, do país. Enquanto potência econômica, né, a China, que está aí a cada ano emergindo, né, a sua economia chegando a ocupar a segunda maior do mundo, na cola aí dos nossos vizinhos aí, Estados Unidos, né, galera, que daqui a mais uns anos a promessa é ela dominar o mercado e ser a maior potência mundial, certo? Mas aí aguardemos os próximos capítulos aí para ver, por conta que teve agora a questão da pandemia, né, do coronavírus, que foi lá que começou, né, e aí houve uma queda nessa economia chinesa, uma queda que não havia há muitos anos, né? Eu não sei se são 50 ou 80 anos, mas é uma queda na economia que há muito tempo a China não passava por isso. Veio a passar esse ano agora, né, por conta da pandemia do coronavírus. Então vamos ver como é que vai ficar a questão econômica, se as projeções chinesas aí para os próximos anos vão conseguir, ou seja, vão ter um pouco mais de trabalho, né, para conseguir conquistar aquele patamar que eles vinham ocupando, certo? Olha só, durante todo o século XIX, a China ela foi dominada e explorada por diversos países capitalistas. Após a Guerra do Ópio, em 1860, essa dominação ficou mais forte e ganhou o apoio dos mandarins. Quem eram esses caras? Eles eram funcionários do Estado Imperial Chinês, tá, galera? Que se baseavam no confucionismo. O confucionismo é a filosofia de Confúcio. Eles seguiam o Confúcio, né, galera? Que era um grande estudioso, né, chinês, que pregava o respeito à autoridade, à hierarquia e o culto ao passado, certo? Então essa questão de seguir essa teoria do Confúcio, essa crença ela servia para manter o quê? A dominação e o tradicionalismo, tá? Era uma tática que o governo tinha, né, para que as pessoas seguissem como se fosse uma religião aquilo, para manter os costumes antigos, e era uma forma de dominar esses povos, né? No século XX,
houve diversas tentativas de diminuir os valores tradicionais chineses, tá, pessoal? Esses valores que eu falei para vocês aí. Em 1911, houve a proclamação da República Chinesa, onde foi instituído um governo nacionalista, praticamente impotente em relação com as potências dominadoras internacionais. Beleza? Olha só. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o marco da ascensão japonesa com a maior potência dominadora do solo chinês, no poder do Partido Nacionalista, Sun Yat-sen era pressionado de todos os lados pela autonomia chinesa, tá, galera? Então, o Japão, ele dominava, ele era um dos países dominadores que ocupava o território chinês, e aí, com o final da Primeira Guerra, ele ascendeu economicamente. Então, ele começou a dar pressão no governo, né? No governo chinês, né, que era composto na época por esse cara aqui, Sun Yat-sen, para ter certas regalias, digamos assim, no governo, enquanto pressionado por todos os lados pela autonomia, enquanto o próprio chinês, as pessoas que estavam do outro lado da história, digamos assim, pressionavam o governo para que não cedesse de maneira tão fácil, né, galera? Então, a partir de 1919, houveram diversas manifestações lideradas por estudantes universitários chineses que protestavam, olha só, contra essas humilhantes concessões dadas aos japoneses pelas potências vitoriosas em virtude do Tratado de Versalhes. Essa situação culminou com o surgimento do PCC, tá? Não é o primeiro comando da capital que você está pensando aí, tá, galera? É o Partido Comunista Chinês, tá? Com a sigla de PCC, em Xangai. E teve forte influência da Revolução Socialista Russa e contou com a participação, olha só, de Peng Pai. E aí a gente começava a ver o surgimento do Mao Tse Tung, tá, galera? Vamos lá. No começo da década de 1920, o PCC ele crescia e convivia pacificamente com a República Chinesa, tá, pessoal? Já que seus objetivos eram praticamente os mesmos, já que eles debatiam das mesmas ideias, digamos assim. A unificação nacional, a luta contra a autonomia dos senhores locais e das potências imperialistas, tá, pessoal? Derrotado nas cidades de Pequim e Xangai, o PCC, sob a liderança do Mao Tse Tung, retirou-se para o campo com o objetivo de reorganizar as suas bases, tá, galera? E aí, em 1931, eles fundaram a República Soviética da China, em Kiangsi, ao leste do país, e passou a ser o centro do PCC, tá, galera? Aí, a partir desse período. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria e criou o estado satélite de Manchukuo, no norte do país. Por conta da desordem na China, durante esse período, acabou desencadeando uma guerra civil, tá, galera? Mesmo assim, a República organizou uma grande campanha militar para esmagar os comunistas. E foi nesse ano que ocorreu a Longa Marcha, né? Aquela dita Longa Marcha. Olha só o que aconteceu nessa Longa Marcha. 100 mil homens de Mao Tse Tung, eles percorreram 10 mil quilômetros a pé, fugindo das tropas. Certo? E ao fim dessa perseguição só restavam 9 mil homens, entre eles, claro, Mao Tse Tung estava vivo, né? E a partir daí ele foi transformado em líder dos vermelhos, em líder comunista, né? E secretário-geral do PCC, do Partido Comunista. Tranquilo? Com a proclamação da República Comunista, os revolucionários se depararam com um país de economia extremamente atrasada, tá, galera? Cujo existiam algumas regiões que tinham relações econômicas que de um lado eram capitalistas e que de outro lado sobreviviam de forma pré-capitalista. Então a economia estava muito bagunçada, tranquilo? E aí o que foi que aconteceu? O campo e cidades viviam sempre num atraso econômico, um atraso enorme, né? A maior parte das terras agricultáveis estava na mão da elite, que simbolizava apenas 10%, né, do povo chinês, essa elite agricultável, e que toda a população isso acabava por gerar baixa produção, subnutrição, fome, superexploração e força de trabalho, tá? Então, pessoal, esse foi o início do nosso assunto falando sobre a China, os aspectos físicos e o início de como ela conseguiu se transformar nessa caminhada, né, digamos assim, econômica, de como ela conseguiu se reerguer economicamente, tá? Então, na próxima aula nós iremos continuar falando sobre a China, certo? E terminar o assunto, tranquilo? Eu espero que todo mundo esteja bem aí, fiquem na casa de vocês, tá, galera? Logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos para continuar nossas aulas. Muito obrigado.